Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi, hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Sandra Mendes, ela que é advogada e empreendedora. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Estela, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para esse nosso bate-papo sobre empreendedorismo. Prazer é meu, doutora, que legal, a gente estava aqui batendo um papo antes de começar a gravação, fiquei encantada com a sua história, com a sua força de vontade e quero começar perguntando sobre a sua formação acadêmica e em que momento você decidiu empreender, né, depois de se formar, enfim. Lógico, Estela. Bom, eu já sou formada desde 1995, me formei aqui em São Paulo pela Universidade Mackenzie, já são quase 30 anos de formação. De lá para cá eu trabalhei em escritórios de advocacia e nos últimos anos, os últimos 14 anos, eu trabalhei numa empresa, numa fundação privada na área da saúde. E depois disso eu abri o meu próprio escritório. Nos últimos 2 anos eu estou com o meu próprio escritório. E essa minha formação, a minha experiência sempre foi, a maioria das vezes, né, com direito trabalhista empresarial, atuando para pequenas, médias, grandes empresas, quando eu trabalhava em escritório, mas sempre com foco no direito do trabalho. E o que te levou a empreender, de fato, a abrir o seu escritório? Eu sempre falo que o empreender é um sonho que a gente tem que fica sempre adormecido. E depois que eu fui desligada da empresa, em 2021, no meio da pandemia, houve aí uma tentativa de recolocação no mercado, que eu não consegui, e acabei migrando para o meu próprio escritório. Resolvi, por necessidade, abrir o meu próprio escritório, já que foram aparecendo clientes. E aí eu achei que esse era um caminho a ser seguido. E desde lá eu estou trabalhando de forma autônoma com o meu escritório. E qual é a diferença de você atuar como advogada CLT numa empresa, numa fundação, e atuar no seu próprio escritório, ser dona do seu tempo, dona da sua vida de fato? Exato, tem os prós e os contras em ambos os modelos de trabalho. Quando você trabalha de uma forma CLT, é mais confortável com relação ao seu salário, alguns benefícios que você possa ter. Seu salário está lá no começo, até o máximo 5º dia útil. Você tem algumas questões a serem debatidas, realmente na empresa, né, que você talvez não esteja tão contente. E eu sempre brinco que o pessoal que está trabalhando como CLT sempre tem um sonho de ser o dono do negócio, de não trabalhar para ninguém. E aí quando você passa a trabalhar para você vê que para você mesmo, você nota que são outros desafios, né? Você precisa ter disciplina, você precisa ter perseverança, não é tão fácil quanto parece. Então são outros tipos de desafio, mas que vale a pena também. E num primeiro momento, imagino que você tenha ficado triste, desesperada com a demissão. E aí, como é que você se recolocou? Você tentou um outro emprego antes de empreender? Como é que foi? Sim, depois de muito tempo numa empresa, depois de 14 anos, é sempre um baque. Você se vê sem trabalho, sem emprego, né? Afinal de contas, foram muitos anos dentro de uma mesma empresa. Então, a primeira decisão é sempre buscar pela recolocação no mercado de trabalho. Então, vou procurar emprego, vamos lá atualizar currículo que estava adormecido, vamos procurar, enfim, empresas de recolocação no mercado. Sempre esse é o primeiro momento, mas o tempo vai passando, eu fui demitida no meio de uma pandemia, a economia não estava tão boa, então essa recolocação foi ficando bem difícil, ao menos no perfil que eu estava quando eu fui desligada da empresa. Então, e aí surge a necessidade, você precisa trabalhar, precisa pagar as contas, né? Os boletos, ele não tem dó de você, então aí houve essa necessidade de trabalhar e fazer alguma coisa, ter alguma renda. E aí que a gente vai buscar como fazer. Então e surge um cliente aqui, outro ali, eu comecei a atuar no escritório. Resolvi abrir meu próprio escritório, mas não foi algo que foi imediato. Tá? Eu não saí da empresa, agora eu vou abrir meu escritório, já tenho o modelo pronto, vou fazer assim, não. Foi
foi construído pouco a pouco e sempre com base numa necessidade. Sim, bagagem você já tinha, e já tinha. Quase 3 décadas, né, de experiência exato. Na sua área, que é empresarial trabalhista, certo? Isso é muito importante, tá, Estela? Não adianta também você abrir um negócio, um escritório, sem você ter um mínimo de conhecimento técnico, né, naquilo que você vai fazer. Então, eu não posso oferecer um trabalho para o cliente que eu não tenho a menor experiência, eu não tenho bagagem para oferecer. Claro. Então, isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E como você trabalha hoje, doutora? Doutora não, né? Sandra, ela já me alertou, pessoal, que eu tenho que chamá-la de Sandra, uma pessoa muito legal, muito acessível, né? A gente costuma chamar os advogados de doutor, doutora no primeiro momento, mas alguns não gostam, né, Sandra? É verdade. São as formalidades que já eram bem marcantes aí muitos anos atrás, mas eu particularmente, como uma jovem senhora, eu dispenso um pouco essa formalidade, então pode me chamar de Sandra. E Sandra, o que mudou, né, de 3 décadas para cá na sua área? O que você observa de mudanças positivas e também negativas? Nossa, Estela, bastante coisa mudou nos últimos anos, viu? E não só nesses 30 anos, 20 anos que eu atuo, né? Eu acho assim, quando a CLT surgiu, em 1943, era um outro tipo de trabalho, era um outro tipo de necessidade. Então, de lá para cá, muita coisa foi acontecendo e a gente teve alguns marcos aí, né? A reforma trabalhista em 2017 e também a pandemia em 2020 deu uma outra roupagem ainda maior na forma de trabalho. O home office, que era bem tímido, a gente ouvia falar só de algumas empresas que tinham essa possibilidade de trabalho, mudou completamente. Então hoje, a maioria dos empregados querem trabalhar em home office, as empresas estão com vagas abertas para 100% presencial. Então é um modelo que mudou. Então esse é um dos exemplos. A tecnologia, ela contribuiu também para que as empresas pensem em outras, ou tenham outras preocupações, né, com a coleta de dados do empregado. Então o home office, o monitoramento remoto, como é que fica isso? Então houveram várias mudanças ao decorrer desses últimos 20, 30 anos. O trabalho híbrido veio para ficar, né, Sandra? A princípio, sim, veio para ficar. A maioria dos empregados ainda procuram essa forma de trabalho, ou híbrido ou 100% remoto, home office, né? Agora, as empresas, elas estão no movimento contrário, buscando o preenchimento de vagas 100% presencial. E não estão encontrando candidatos que queiram ocupar essas vagas. Sim. Vamos aguardar para ver como é que fica daqui para frente. A gente está numa transformação. A pandemia ainda está aí, né? A gente não pode falar que acabou totalmente. Sim, e é esse momento de transição entre o que era presencial, muito presencial, assim, as pessoas, a maioria das empresas só adotavam esse tipo de modelo de trabalho para agora com outro totalmente diferente, né? Ou bastante diferente. Sandra, você tem um vasto conhecimento e aí eu gostaria de saber como funcionam as suas consultorias, qual é a sua principal abordagem, como você trabalha e como você ajuda os seus clientes, as pessoas que você atende. Tá. Para fazer uma consultoria, a gente precisa, o primeiro ponto, conhecer o negócio do cliente. Como é que funciona, qual é a necessidade do cliente. Quando o cliente procura uma empresa, e aí quando eu falo empresa, a gente não pensa só em grandes empresas multinacionais, é a pequena empresa, a média empresa que não tem conhecimento da conformidade legal. Ela não sabe se ela está pagando certo, ela tem lá 2, 3 funcionários, ela não sabe se o contrato está correto, ela às vezes não sabe nem da necessidade de ter um contrato para aquele funcionário, não sabe... Coisas básicas. Básicas, exato. Então a gente precisa primeiro avaliar o que você precisa, qual é o seu negócio, porque não adianta também eu apresentar um pacote de documentos para uma empresa que não tem a menor necessidade disso, algumas políticas que não faz o menor sentido. Então eu tenho que primeiro conhecer o cliente, ver qual é a necessidade, ver se teve algum problema, já sofreu alguma ação trabalhista, como que isso está ocorrendo, tem alguma insatisfação de funcionários,
tem alguma dificuldade em pagar horas extras? O que pode ser feito? E a partir dali, dessa mapeamento, digamos assim, né, da estrutura, do trabalho da empresa, a gente verifica a necessidade de implantar alguns documentos, fazer algumas correções, dar alguns treinamentos. E basicamente é esse o pacote. Ajustar os combinados. Ajustar os combinados, exato. Porque não tem necessidade nenhuma, por exemplo, eu oferecer uma política, vamos dizer um exemplo para você, de viagem, sendo que a empresa não tem funcionário que viaja. Então não tem a menor necessidade. Não adianta eu falar, vamos fazer um treinamento talvez de assédio sexual se a empresa não teve nunca nenhum caso e para ela é bem resolvida essa questão. Você vai lá, identifica o problema, o que tem que consertar e treina o pessoal. Exato, é isso. E ofereço algumas correções para que a empresa fique de acordo com a legislação trabalhista, para que ela não tenha problemas futuros. E que tipos de desafios, de questões você costuma ajudar os seus clientes a enfrentarem? O desafio maior é a falta de conhecimento mesmo, viu, Estela? De não saber o que precisa ser feito em aspecto de legislação. A legislação, ela muda muito, né? Muda sempre. Então, as empresas, às vezes, principalmente pequenas e médias empresas, elas não sabem como fazer determinado pagamento, como, enfim, fazer determinado contrato. Então, esses são os desafios, saber o que informar. O desafio é informar o que ela precisa. Olha só, de maneira prática, né? De maneira prática, exatamente, traduzir a lei. Traduzir a lei. Sandra, qual é o impacto do seu trabalho, desses treinamentos in company que se fala, né? Que é dentro da empresa. Isso. Você pode relatar um impacto positivo, algum case, alguma história que você possa dividir, sem citar nomes, mas... Na verdade, eu vou te falar de um aspecto geral. Todos os treinamentos, eles são importantes para melhorar o ambiente de trabalho. Tá? Então, quando você faz um treinamento, você clarifica expectativas. Você dá ao funcionário, você informa o que ele pode esperar daquela empresa, você informa qual é a cultura da empresa, você informa, enfim, tudo o que ele precisa saber para que ele fique num ambiente saudável, num ambiente que não tenha assédio, num ambiente que ele não sinta talvez lesado. Então, um treinamento sobre as políticas da empresa, eu vou levar para o funcionário o que a empresa está esperando dele, o que a empresa vai dar em contraprestação ao trabalho dele. Então, é muito importante que coloque os pingos nos is, digamos assim. Então, esses são os benefícios de treinamento. Então, você clarifica, você deixa tudo às claras para o empregado naquilo que você espera dele. E às vezes a pessoa nem percebe que está assediando moralmente alguém, né? Não percebe. Ou o assediador também, a pessoa assediada também não sabe que está sofrendo isso. Pode ocorrer. Aliás, pode ocorrer não, ocorre muito, né? Tem muitas brincadeiras, muitas coisas que fogem daquele limite do aceitável, piadinhas, apelidos, tudo isso o funcionário ele tem que ter em mente de que nem sempre é bem visto no ambiente de trabalho. Talvez um apelido seja aceitável no seu ambiente familiar, com seus amigos próximos, mas ele deixa de ser aceitável, bem visto por determinado colega de trabalho que não se sente confortável com aquilo. Por mais que seja inocente, que não tenha a intenção de magoar, de expor, mas a gente não conhece a fundo todos os nossos colegas de trabalho. E às vezes a gente pode estar magoando alguém e alguém pode se sentir, sim, assediado moralmente. Você não sabe onde o calo aperta. Não sabemos. Nunca sabe onde o calo aperta no outro, não. Né, então, Sandra? o comportamento, ele é muito importante para que você mantenha esse ambiente mais saudável. Afinal, a gente passa 8, 10 horas dentro da empresa, o mínimo que se espera é que você tenha um ambiente confortável para se trabalhar, confortável para você passar aquelas horas. É a sua vida ali. É a sua vida. A maior parte dos dias você está dentro de uma empresa, dentro de um escritório, então
vamos conviver de forma harmônica, né? E para a empresa também. E ética, né? E ética. E para a empresa também é importante que ela tenha a sua imagem resguardada. Isso tem a ver com sucesso, Tem né? a ver com o sucesso da empresa. Isso tem a ver com sucesso, reputação. Exato, tem a ver. Agora, uma curiosidade, você chamar uma pessoa por um apelido, a gente sabe que muitas vezes não dá certo. Agora, você criar um nome para ela também é assédio. Criar um nome, seja ele qual for, pode ser, não vou te dizer que é caso tão assedioso, mas a pessoa que está recebendo o nome, ela não vai gostar, ela vai se sentir confortável e isso sim pode criar algum problema com o desempenho dela, com a produtividade dela e acaba sendo uma cascata. Quem está sendo assediado sente aquilo, né? Sente. Na alma. Sim, sente na alma e é como eu te falei, acaba gerando um efeito cascata em todo o trabalho. Sim. Então, não vou te dizer de bate-pronto que é uma situação de assédio, mas ele pode levar, sim, a depender da intenção da pessoa que criou o nome, ser configurado assédio. E Sandra, além do direito trabalhista, empresarial, você atua em outras áreas, né? Atuo, sim. Na verdade, eu atuo na parte societária também, mas tem muito a ver com o direito do trabalho. E algumas coisas para pessoas físicas, né? Por exemplo, processos disciplinares, trabalhistas perante órgão de classe, tudo isso, mas sempre ligado ao direito do trabalho. Sandra, como é sua atuação na área de compliance? Explica para quem não sabe exatamente o que é compliance, como as empresas precisam disso. Compliance é estar em conformidade com as leis. Então, as empresas hoje em dia, elas precisam ter certeza para o seu sucesso e para a sua imagem de que estão atuando de acordo com a lei, de acordo com as boas práticas de mercado também. Então, é super importante que as empresas elas tenham um pacote de iniciativas, um pacote de documentos e treinamentos, sempre buscando estar em conformidade legal. Esse é o grande ponto do compliance. E aí as empresas, elas vão, cada compliance, ele pode ser adaptado para determinado tipo de empresa, mas a grande maioria delas precisam de política, né? Políticas internas, regulamento interno, o código de ética e conduta é muito importante ter para que o funcionário saiba como atuar dentro da empresa, o que é esperado, será que todo brinde eu posso aceitar? Será que como é que fica a questão de viagens? Eu posso sair e gastar o dinheiro que eu quiser? Então, são coisas que o Código de Conduta e Ética da empresa, eles vão abarcar a depender da necessidade de cada empresa. Na sua opinião, quais são os comportamentos inaceitáveis dentro de uma empresa, tanto para o líder quanto para o liderado? É uma boa pergunta. Para mim, o comportamento inaceitável de um líder é o comportamento assedioso. O líder ele tem a obrigação, não a obrigação de saber tudo tecnicamente, porque para isso ele tem uma equipe, mas ele tem a obrigação de agir dentro da ética e da moral e com respeito à equipe dele e aos funcionários que estão subordinados a ele. Então, para mim, são comportamentos inaceitáveis, qualquer comportamento assedioso. A mesma coisa eu digo também em relação aos colegas. Eu acho que o comportamento assedioso com seus colegas também não são comportamentos aceitáveis. E aqueles empregados que tentam tirar alguma vantagem ilícita da empresa sem estar previsto isso em regulamento. Perfeito. Agora sobre pessoa física, você também ajuda pessoas físicas a resolverem questões legais. Gostaria que você desse exemplos para a gente. As pessoas físicas que eu ajudo são com relação aos benefícios, que às vezes elas têm dúvida se o que está recebendo é mais consultoria trabalhista mesmo, se o que está recebendo é devido, e com relação a processos disciplinares. Perante órgãos de classe, por exemplo. Então, perante o CRM, às vezes tem pessoas que têm algum processo disciplinar e eu atuo elaborando a defesa e acompanhando o processo até o final. Sandra, você mencionou que você trabalha sozinha hoje no seu escritório, mas que você faz parcerias. Gostaria de tocar nesse assunto, como que funciona
Como é que você trabalha com parcerias? Lógico, sim. Hoje não sinto, por enquanto, a necessidade de ter funcionários, é uma equipe própria para mim, mas eu trabalho com parcerias, com escritórios parceiros. Se eu preciso, se tem alguma demanda, por exemplo, criminal, que não é a minha expertise, não é a área que eu atuo, eu tenho um escritório parceiro criminal que a gente atua para atender o cliente. Então é mais ou menos neste modelo de parceria que a gente trabalha. E também, se algum escritório não tem a parte trabalhista e também não quer montar uma equipe trabalhista, por exemplo, às vezes para atender uma demanda, um determinado cliente, ele pode me contratar só para atuar nesse projeto. Fica num modelo de parceria. Como tem sido essa sua trajetória empreendedora? Faz pouco tempo que você começou a empreender, que você abriu seu escritório. Como tem sido pessoalmente para você, seu dia a dia, sua rotina? Está valendo a pena? Vale a pena, porque realmente acaba sendo a realização de um sonho adormecido. É algo que exige muito da gente também. Você precisa ter determinação, disciplina e vontade, né? Perseverança de continuar dia após dia, porque todo dia tem um desafio. Então, cada dia você precisa vencer esse desafio e ter vontade de continuar. O empreendedorismo feminino também, ele te traz outras nuances, porque a mulher, o homem, hoje em dia, quando ele resolve empreender, ele deixa a casa e os filhos e vai empreender. A mulher, quando ela resolve empreender, ela ainda continua com a casa e com os filhos. E mais o outro filho, que é a empresa. Então acaba sendo um desafio. É verdade, essa perspectiva de uma empresa como um filho eu nunca tinha ouvido, essa é muito boa, é verdade. É muito mais do que um filho, né? Realmente é uma família inteira, né? É que a mulher não larga, né? Ela não larga a casa e não larga o filho só para empreender. Sim. Algo que é bastante comum com os homens. Então ainda é cultural isso e é mais um desafio que a gente tem. E eu trabalhando em home office, eu ainda tenho que realmente cuidar da casa, do filho e do escritório e das minhas outras atividades. Então, por isso que eu falo, é um desafio todos os dias e é o desafio de muitas mulheres que estão aí, que resolvem empreender. Elas não largam a casa, elas vão fazer, não sei, marmita para vender, ou vender bijuteria, ou vender roupa. Então, mas a casa continua lá e sempre acaba ficando sob responsabilidade da mulher. E tudo funcionando ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. É isso mesmo, é isso mesmo. E você mencionou que você também tem uma empresa, um e-commerce. Gostaria de tocar nesse assunto. Isso, tenho sim, Estela. Eu tenho um e-commerce que surgiu até primeiro que o escritório, tá? É o e-commerce de vinhos, eu vendo vinhos. Nesse período, eu não vou dizer período sabático, porque nem foi tanto sabático, eu já aliei minha paixão por vinhos, fui estudar um pouco e resolvi abrir um e-commerce de vinhos, o Ainella Vinhos e Presentes. Olha, muito legal, vou dar uma olhada depois. Ah, fique à vontade. E que dica, que conselho você daria para quem quer empreender na sua área, né? Tanto na área do direito, quanto em qualquer outra área? Você já falou aqui alguns valores, mas que dica? Comece, estude, enfim. Isso, se capacite, eu acho que é o principal. Escolha a área que você quer empreender, pode ser, eu estou no trabalhista, mas você pode querer tributário, consumidor, família também, é uma área que eu acho maravilhosa. Então você precisa entender tecnicamente sobre o assunto, precisa se capacitar, precisa planejar como que você vai dar vazão a esse seu sonho. Por onde você vai começar? Você vai começar digital, presencial? Você pretende alugar um espaço? Você vai trabalhar na sua casa? Tudo isso você precisa colocar no papel e pensar os prós e os contras. E depois disso, que é o mais difícil, é não desistir. É verdade. E aí você tem que realmente continuar a insistir nisso. E o que te motiva a não desistir? O que te tira todos os dias de casa, da cama, enfim? Qual é o seu combustível para empreender? As contas, pode ser. Claro, lógico. Eu acho que, como todo mundo, a gente tem que pagar contas, tem que fazer o que é feito. E a vida adulta, ela às vezes não permite a gente só deitar na cama e chorar. Então você tem que arregaçar as mangas e partir para cima.
tem que continuar. É isso aí. Sandra, foi um prazer conversar com você, te conhecer pessoalmente, sua história é sensacional. Então quero que você volte aqui no Viver e Empreender TV sempre que quiser, tá bom? Vai ser um prazer. O prazer foi meu, Estela. Adorei o nosso bate-papo, adorei o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Hoje eu conversei com a Sandra Mendes, ela que é advogada e empreendedora. O Viver e Empreender podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.